é feita com massa fresca e creme de leite de verdade. Quanto mais você sabe, melhor a Sadia fica. Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O Brasil tem mais casos confirmados de Covid-19 do que a China. E 5.901 mortes. 435 de ontem para hoje. No estado de São Paulo, os óbitos aumentam mais de 14 vezes em um mês. A região metropolitana de São Luís é a primeira do Brasil a obrigar moradores a se isolar por 10 dias. O presidente Jair Bolsonaro ataca o ministro Alexandre de Moraes por suspender a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Os demais integrantes do Supremo prestam uma homenagem ao ministro atacado. E o presidente diz depois que foi um desabafo. A justiça não aceita um relatório médico e dá novo prazo para Bolsonaro apresentar os exames de coronavírus que ele diz que deram negativo. E o presidente admite. Aí eu talvez já tenha que pegar esse vírus passado, talvez, e nem senti. O Ministério do Meio Ambiente exonera 2 dos principais responsáveis por operações do IBAMA contra garimpeiros e madeireiros ilegais na Amazônia. No Jornal Nacional, em 1 minuto. Quem usa máscara ama. Tá na cara que quem usa máscara cuida. Tá na cara que quem usa máscara sabe que a vida é valiosa. Quem usa máscara salva. Salva super-herói de máscara do bem, a cobrir a boca e o nariz também. É só parar, pensar e enxergar que o legal agora é usar a máscara. Tá bonito, protegido, tá de máscara. Tá unida com a vida, tá de máscara. Sobe simpatia, sobe a empatia. Usar a máscara salva. Usar a máscara salva. Quem usa máscara ama. Tá na cara que quem usa máscara cuida. Tá na cara que quem usa máscara sabe que a vida é valiosa. Quem usa máscara salva. Usar a máscara salva. Usar a máscara salva. O Brasil ultrapassou a China também no número de casos de coronavírus. Em número de mortes, isso já havia acontecido nesta semana. O ministro da Saúde, Nelson Tais, disse que o governo já preparou diretrizes para o relaxamento das medidas de isolamento social, mas que não dá para começar a liberação enquanto os números estiverem subindo. O Brasil chegou hoje a 85.380 casos confirmados da doença. Mais de 7.200 nas últimas 24 horas, um novo recorde. De acordo com o Ministério da Saúde, são 5.901 mortes no total. De ontem para hoje, foram 435 óbitos. O ministro da Saúde foi questionado se o governo vai mudar a orientação sobre as medidas de distanciamento. Nelson Teich disse que ela continua a mesma. Não dá para você começar uma liberação quando você tem uma curva em franca ascendência, tá certo? E mesmo quando a gente discute número de municípios que não tem a doença, por exemplo, que não tem caso, isso é uma coisa que, mais importante do que o número de municípios, é o número de vidas. Mas logo em seguida, Nelson Teich também disse que o Ministério já preparou um documento com parâmetros para que estados e municípios decidam a melhor maneira e o momento de reduzir o distanciamento social. Segundo o ministro, essas diretrizes já estão prontas, mas ele não quis revelar hoje quais são elas. Ninguém está pensando em relaxamento. A gente está criando uma diretriz que é completamente diferente. A ideia é que isso seja uma diretriz onde as pessoas vão ter que pensar em todas as variáveis, em todos os pontos que têm que ser pensados para que alguma política possa ser desenhada em algum momento no futuro, quando isso for uma coisa que tenha a segurança necessária. Como eu respondi quando eu falei na outra pergunta, se liberar uma diretriz dessa puder soar como
orientação ou uma recomendação de relaxamento, isso seria muito ruim, que não é o caso. Especialistas em epidemiologia ouvidos pelo Jornal Nacional reforçam que neste momento é fundamental manter as medidas de isolamento social. Os cientistas dizem que se não fossem elas, a situação estaria muito pior neste momento. Não precisa ser cientista da NASA para entender. Na cidade de Nova York, no auge, eles tiveram um dia em que morreram mais de 1.000 pessoas. Ora, a cidade de Nova York tem 8,5 milhões de pessoas. A Grande São Paulo tem 21 milhões. Isso dá uma ideia do que poderia se esperar em São Paulo se você tivesse demorado muito para reagir. Se você sai hoje de casa, daqui 2 a 14 dias, você tem alto risco de ficar doente. E ficar doente, nessa altura do campeonato, é uma situação extremamente perigosa. Por quê? Por que você precisa ficar? Por que a gente fala em achatar a curva? Porque eu tenho uma porta de 1 metro. Essa porta é o serviço de saúde. Se nessa porta eu tiver que fazer passar 50 pessoas de uma vez só, óbvio que isso não vai acontecer. No entanto, se eu colocar todo mundo em fila, todos vão passar, o que significa que todos vão poder ser atendidos de maneira adequada na estrutura de saúde, quer seja pública, quer seja privada. O aumento acentuado no número de casos e de mortes nos últimos dias levou a Prefeitura de São Paulo a estudar um endurecimento das regras de isolamento social. O melhor jeito de cuidar da saúde é ficar em casa. Só que tem cada vez mais gente se aglomerando e circulando em São Paulo. Atingimos hoje 38 quilômetros de lentidão no trânsito. O índice de isolamento na cidade está caindo perigosamente, chegou a 48% ontem. É o pior início da semana desde que começou a quarentena, que tinha como meta 70% da população recolhida e protegida. A doença está fazendo cada vez mais vítimas. Em abril, 2.375 pessoas morreram de Covid-19 no estado de São Paulo, um aumento de mais de 14 vezes em relação ao primeiro dia do mês. O número de mortos cresceu mais fora